Sejam bem-vindos ao quarto episódio do Desafio, onde estamos testando a metodologia da Hannah Franklin e estamos indo agora para o quarto episódio. E nesse episódio aqui, para quem aí acompanhou a saga, eu chamei o meu irmão para a gente poder testar essa metodologia aplicando nas redes sociais dele e também nas minhas redes sociais. E este é o quarto episódio onde nós vamos literalmente criar os roteiros para a gente poder gravar os conteúdos e postar para fazer esse teste aí. A nossa ideia é fazer 30 conteúdos, ou seja, testar 30 dias desse formato criativo, né, com storytelling, que é o formato da Hannah Franklin, para a gente poder ver se vai realmente ter um aumento de visualização, de engajamento, ou se não vai ter diante esse cenário aí dos 30 dias, tá? A gente deu até uma pausa aqui, o último episódio foi ao ar dia 28, nós estamos gravando agora dia 16 de julho, mas estamos retomando aí pra gente finalizar esse desafio da Hannah Franklin. Aconteceu muitas coisas aí, por forças maiores, prioridades maiores, eu dei uma pausa, mas a nossa ideia é o quê? A gente agora aproveitar esse mês de julho, para a gente poder já fazer os roteiros, gravar, a gente vai postar também aqui algumas partes das gravações, né, que a gente vai fazer, e a gente finalizar esse desafio aí, vamos postar esses conteúdos no mês de agosto. Então, a ideia é fazer 30 conteúdos no mês de agosto. Para a gente ter condição de executar mais precisamente, provavelmente a gente vai fazer o teste só no Instagram do meu irmão, não vou fazer no meu, até mesmo porque meu Instagram ele tá ainda muito, tá bem, sim, bem perdido em relação à identidade e tudo. Não tem uma coerência ainda de narrativa de conteúdo. Então eu decidi fazer esse teste no Instagram do meu irmão, porque a dele já tá mais certinho, né? Já tem um direcionamento, já tem produto, já tem uma identidade mais bem definida do que o meu, tá bom? Então vamos lá. Estou aqui com meu irmão Lucas Lourenço. Fala, pessoal. E aí, o Lucas fez alguns roteiros. Ele vai me mostrar esses roteiros que ele fez. E aí aqui a gente vai discutir e também vamos tentar ver se a gente cria outras ideias pra gente poder gravar, tá? Não sei se a gente vai fazer os 30 roteiros aqui hoje, nesse vídeo, mas a gente vai mostrar pra vocês um pouco, né, das nossas ideias, até mesmo pra quem quiser, né, acompanhar aí, ver como que foi a construção dos conteúdos e tudo mais, e ver depois os resultados na prática, né? Mas aí, Lucas, você falou que tinha feito alguns roteiros aí, como é que tá? Inicialmente eu fui listando ali diversos vídeos, né, que poderiam ser possíveis referências, né? Então a Hannah fala que você tem que selecionar as suas referências, aquilo que você se identifica, criar os seus bordões e também segregar os seus temas. E aí, ao invés de você ir lá e pegar um vídeo e copiá-lo, você pega, mistura diversas referências ali, coloca a sua pitada e aí é isso. Né? Então, fui mais nessa linha. Aí, depois que eu listei todas as referências, fui colocando os temas que dariam certo com aquelas referências. E aí, fui criando o formato, seguindo essa metodologia que ela passa aqui. Então, eu fui nessa linha, né? E aí, eu consegui listar muitas ideias mesmo. Muita coisa. Muita ideia de roteiro. Tem aqui muito para revisão. Então, tenho mais ou menos uns 20 para revisão. E já para serem gravados, tem 8. 8 prontos. O resto tá mais na parte da revisão. Show. Então, no geral, eu achei essa metodologia dela boa, assim, dá para aplicar. No começo você vai apanhar um pouco, porque você vai ter que olhar como que você inicia. Por exemplo, o esboço, você vai sofrer um pouco para colocar todas as ideias principais que você quer passar no vídeo. Tem aqui a parte do roteiro, onde você vai ter que colocar todas as características, né? Que ela coloca aqui como tipo de tema, verdade universal. Aí depois você vai fazer a revisão. Aí tem a parte da chamada, onde você tem também 3 pontos aqui que você tem que ficar atentos. Porque se a pessoa não assistir os 3 primeiros segundos do vídeo, já era. É isso que vai fazer a retenção, né? Então tem que ficar bem atento nisso. E depois eu fui colocando também algumas pitadas do meu método, né? Então eu coloquei aqui os pilares, que aí eu consigo
linkar aquele conteúdo, né, aquele vídeo a cada pilar do meu método, para ter uma ideia do que aquilo tá, o que o vídeo tá conectado com o meu produto. Porque senão vai ser um vídeo assim meio que sem sentido, Uhum. sabe? Sem relação com o meu produto. Aí pode ser que eu faça algum vídeo que tá fora da minha identidade, fora do que eu quero transparecer para o meu público, né? Fora do meu produto, e vai ser apenas para engajamento puro e não faz muito sentido, sabe? Claro que você pode fazer um vídeo relacionado a você, a sua personalidade, a sua história e tudo mais. Só que, dependendo do que você for criar, às vezes você pega algum meme aleatório, pega alguma trend aleatória, isso aí, cara, acaba mais prejudicando seu perfil do que favorecendo. Eu acho que as pessoas, em relação ao conteúdo, elas ainda estão muito perdidas, né? Sim. E aí a tendência Porque, é isso. Aí vai lá e pega uma música aleatória, porque essa música tá em alta, é, ela coloca no vídeo dela, aí ela faz um memezinho, e aí posta lá, porque é uma trend, e aí nisso pode acontecer daquele vídeo viralizar, as pessoas começarem a entrar no seu perfil e começar a te seguir, e aí elas não estão interessadas em você e no seu produto. Elas estão querendo mais vídeos daquele modelo que você postou. é. Eu acho que existe são três aspectos do conteúdo, né? Você tem a visualização, engajamento e você tem a Isso. conversão. Então, eu acho que as pessoas, às vezes, elas não têm essa clareza, sabe? Igual eu acho que a primeira coisa é que, pra mim, a pior forma de você começar, você que trabalha com negócio, uma pessoa, né, que trabalha com negócio, é com conteúdo, sabe? Eu acho que vale muito mais a pena você investir em anúncio pago, Aham, com certeza. criativos, né, com anúncios criativos, vamos dizer assim, com vídeos de anúncios criativos e gerar a conversão imediata, porque no começo as redes sociais não vão te entregar de forma orgânica, né? Esse é o primeiro ponto. Então você vai ter que ralar muito para conseguir superar o algoritmo e chegar nas pessoas que você precisa. Então, para mim, é muito melhor você pegar toda essa energia e dinheiro, muitas vezes. Tem gente aí que gasta, às vezes, 5, 6, 7 mil por mês só com conteúdo. Muito melhor você pegar essa energia, colocar em anúncio e o dinheiro e fazer, sei lá, 3, 6 anúncios criativos por mês, sabe? Que não deixa de ser um conteúdo, às vezes. Às vezes o seu anúncio também se torna um conteúdo, sabe? Só que você faz aquilo com o propósito de converter, Sim. não só de viralizar, né? E eu acho que isso muda totalmente o jogo, assim, a minha percepção que eu tenho tido em relação a isso. E a segunda é que eu acho que todo conteúdo tem que ter um propósito. Acho que as pessoas se perdem, né? Então, assim, esse conteúdo, qual o propósito dele? Né? O que é que eu quero desse conteúdo? Quero vender, eu quero ganhar seguidor, eu quero engajar, eu quero ficar famosinho, né? E ainda, o terceiro é, este conteúdo está alinhado com a minha identidade, a identidade do produto, né? A identidade da minha marca, da minha empresa. Isso também que você falou é fundamental, né? Porque às vezes se perde muito no caminho. Agora, existe aquele outro ponto que a gente já falou anteriormente, que pra mim é você tem que ter uma linha padrão de conteúdo. Eu acho que você ficar fazendo conteúdos que são muito diferentes um do outro, sabe? Isso perde muito, dá muito uma quebra de identidade. Você fala formato diferente? Formatos diferentes, é. Tipo, eu faço sketch, mas eu também faço o estilo podcast, É, cortes. mas a sketch é o que você mais tem que tomar cuidado. É. Porque a sketch você vai para um tom de humor e aí tira a sua credibilidade, né? Então você vai começar a atrair um público aí que às vezes pode ser o que você não quer. Eu fico analisando os perfis, né? Inclusive, eu tô devendo aqui no canal que eu tenho que fazer o da Cela e eu quero fazer o do. Eu esqueço o nome dele, cara. De um cara que tá viralizando agora, eu tô acompanhando, e ele faz sobre. Ele é ator, inclusive ele tava meio perdido assim. Ele mesmo contou, eu vi um podcast dele. Eu gosto até de ouvir as pessoas falando, pra eu entender a lógica de pensamento, sabe? E aí, cara, ele começou, como ele malha, ele começou a trazer um conteúdo voltado pra academia.
E aí pegou, cara, esse negócio de academia, linkando ali. E aí ele fazia uns conteúdos. ah, Ele quebra um pouco aquela ideia do bodybuilder ser másculo, né? Aham. Aí ele traz dançando, assim, tal. Ah, sei, sei, sei. E aí eu vou fazer a análise dele depois. Mas aí ele pegou esse formato. Ele tem um formato que é tipo um sketch, né? Só que não é só sketch. Só que acontece, quando você vê o conteúdo dele, ele varia os formatos, ele varia. Tem uns que ele fala, mas 70% é sem fala. É só escrita e música, né? Ele põe uma legenda e tal, ele tem esse formato aí. Alguns ele faz tipo uma sketchzinha mesmo, falada. Só que quando você vê os conteúdos dele, você vê que tem um padrão, sabe? Você tem, tipo, o que esperar desses conteúdos. Então, quais são os elementos que a pessoa vai entrar aqui no meu Instagram e ela vai sempre ver, entende? E exemplo, se você escolhe trabalhar humor, todos os seus conteúdos tem que ter humor. Isso. Você entende? Tem que ter o padrão. Se você Justamente. fizer um conteúdo de política, acabou a graça. Ao menos seja política com humor, entendeu? Aham. Então, a sua audiência tá acostumada com humor. Se você é sempre sério e do nada você faz humor, é estranho, entende? O pessoal vai estranhar muito, né? Vai estranhar. Então Porque você é tem que ter outra uma linha. comunicação, né? A É outra comunicação. comunicação. É, como é que é? A linguagem do comunicador, né? É. E ainda tem a questão do nicho, né? Tem nicho que às vezes aquilo não encaixa, Não tolera, não dá não certo. tolera, né? Então você tem que pensar muito bem. Teve uma época que aquele, acho que é o Rafael, que ele era advogado, que ele fazia muito conteúdo de humor, né? Só que, por exemplo, o conteúdo dele era mais voltado para vender produto para Pra advogado. advogado, né? E as pessoas confundiam, né? Achavam que ele queria um cliente final. Exatamente. Então tem que pensar bem no que você vai fazer e como manter essa linha de conteúdo, né? E claro, eu acho que vale a pena testar também, igual esse que eu falei, que eu tô acompanhando agora. Ele testou várias coisas, ele falou e tudo, até que ele achou. Aí quando você acha o modelo, você mantém, sabe? Uhum. Mas pra mim, sim, quanto mais você gerar uma identidade, seja na cor, no formato, no estilo, sabe? Buscar gerar essa identidade. Mas aí, manda pra mim esse arquivo aí, que você fez os roteiros, pra gente poder ler alguns aqui. Eu vou ter que compartilhar contigo. Porque tá dentro do Trello. Mas. Qual o e-mail? Não, pode. Tá no e-mail? Ah, tá no Trello. Tá no Trello. Põe. Você vai aquele e-mail que você tem. Você não tem meu e-mail, não? Se eu criar o link e mandar pra você aí, dá certo? Acho que dá. Deixa eu mandar um e-mail aí também. Porque aí a gente. Mas você vai compartilhar na tela ou só aí? Não, só pra mim mesmo. Ah, tá. No começo eu tava gastando ali por volta de 1 hora. Hoje tá mais rápido Pra fazer? pra fazer. Mas depende do dia também, né? Tem dia que você tá mais inspirado, tem dia que você tá meio ruim pra produzir. Aí eu penso que você tem que ter um dia certo pra você fazer isso, pra virar meio que rotina, porque você vai É, ter sempre produzindo, né? também acho. Porque senão não dá. E assim, pegar um dia mesmo e falar, cara, hoje eu vou fazer no mínimo 10 roteiros. Vê se chegou aí ou se você conseguiu acessar o link. Aqui tá que você já tá liberado aqui. Você mandou no e-mail? Mandei no e-mail e também mandei o link aí pra você. Bom, pegando a parte da estrutura, né, da HANA, basicamente ela consiste em. Ela fala sobre para você ter um começo criativo, tá? Depois você introduz uma história e ela fala que você tem que ter uma. Eu chamo de lição moral, né? Ela chama, tem um nome lá que ela usa, que eu esqueci o nome. Verdade e alguma coisa. Universal. Verdade universal, né?
Então, é o sentido do seu conteúdo em si, né? Eu tava em reunião hoje com a Olivia, que é uma das parceiras nossas aqui da agência, e eu falei pra ela que tudo que a gente vai falar tem que ter três coisas. Hum. A gente tem que ter, primeiro, o contexto, o porquê e o sentido. Então, se você não dá contexto do que você está fazendo, as pessoas não conseguem se conectar, entender. O segundo é o porquê. Então, sempre que você fala, tipo, você afirma alguma coisa, você tem que explicar por quê. Por que que aquilo tem uma afirmação. E o sentido é o que que significa aquilo, né? Então, por exemplo, uma história. Toda história tem que terminar, tem que ter um sentido. Tem que ter um contexto. Né? Tem que ter um porquê. Exemplo, você não vai entrar e contar uma história aleatória no meio de uma oferta, assim, tipo. Você começa a contar uma história que não faz naquele contexto, sabe? Então, sei lá, você tá falando de finanças, você tá lá dando uma aula de finanças, e aí do nada você começa a contar um dia que você foi pra uma festa. Uhum. Aí as pessoas, tá, e aí? Aí você continua contando, beleza, tá, mas e aí? E aí? E ainda você, às vezes, acaba e a história não tem sentido nenhum pra aquele contexto, Sim. sabe? A não ser que no final tenha um plot twist, né? É, Alguma coisa exatamente. assim. Aí tem que ter esse. É igual as séries, né? As séries geralmente acabam sem sentido, né? E a gente fica puto, porque vem prometendo, prometendo, aí na hora que chega no final, tem que tomar O cuidado com roteiro isso se também. perde. Se perde. Porque se você promete muito na história também, no final, às vezes, perde o sentido, né? E é o que é engraçado, né? Porque os caras gastam tanto com isso e às vezes são estúdios caros, né? E aí eles entregam um produto desse e você fica tipo, caramba, como é que entregou isso, né? Como é que isso foi produzido? Cara, porque eu acho que o final é o mais difícil, sabe? É, E aí, uma série, ela não é planejada até o fim, né? O cara às vezes vai indo no flow, ele não planeja o fim. Eu depois, exemplo, Casa de Papel, lá na Casa de Papel. O cara fez uma temporada, tinha fim, e depois ele teve que inventar outra, sabe? Então é onde as coisas vão aquele perdendo. outro também, o Round Six, né? Round Six também, né? Era pra ter fim. Na verdade, era pra ter só a primeira temporada, né? Mas aí fez tanto sucesso que a Netflix decidiu renovar. Exatamente. Agora, por exemplo, quando você pega os filmes do Christopher Nolan, que é diretor, e eu tenho a impressão que ele começa o filme de trás pra frente, Isso. sabe? Eu Porque também assim, tenho o essa filme, ideia. cara, é todo amarrado. É. Tem um pedacinho de papel que passa na câmera por 2 segundos. Aí aquele pedacinho de papel no final é o pedacinho de papel que o coadjuvante entrega pro personagem principal e ele coloca no bolso, sabe? Isso. E ele Tudo te tem um deixa sempre significado. no final com uma pulga, né, atrás da orelha. Você não sabe É, se aquilo realmente é o final, é se tipo a vai origem, ter né? isso, tipo a origem. E se aquilo realmente aconteceu, você fica com um questionamento. Aí aquilo gera comentários sobre aquele filme. Aí você vai comentar com outra pessoa, fala, nossa, foi muito doido, não sei o quê. Não, na verdade é um filme que você tem que estudar, É isso. né? Interestelar é a mesma coisa. É. Mesma coisa. Interestelar é louco demais É aquele louco filme. demais. Toda vez que você assiste, Ele você é um tem filme uma percepção que diferente. ele vai revelando também a emoção aos poucos, né? É. Ele nunca E a te trilha entrega tudo. sonora também, É, ele aí. sempre vai te entregando os pedacinhos. É. É como se ele fosse montando um quebra-cabeça, né? E começa assim, o filme dele tudo começa frenético. Você fica loucão no começo. Sim. E do nada ele é uma montanha russa, assim, ó. É. Só que ele é uma montanha russa sincronizada, onde nada se perde, sabe? Parece que tudo é proposital, assim. Por isso que eu sou muito fã do, Do do, Nolan. do, é, do, assim, do produto, né? Que o Nolan entrega. Porque, cara, eu acho surreal, assim, o estilo que ele faz, cara. Todos os filmes dele é fantástico, assim. A origem, o Batman também. a- Aquele Tenet. Cara, que filme louco aquele Tenet. Então, assim, Interestelar é perfeito mesmo, assim, porque ele consegue fazer essa narrativa se conectar, né? E é isso que eu acho que a gente tem que buscar, né? Dentro do nosso conteúdo ali. E não só isso, dentro de toda a identidade do que você faz, né? Não, com E certeza. abriu aqui então, planejamento de conteúdo. É esses que tá em criativos? Roteiros? Qual Na que é? verdade, essa coluna de criativos eu criei
pensando, né, nos roteiros de anúncio em si, né? Então, essa aí, algumas eu já mexi, outras não. Mas é a última coluna lá, que já tá na parte de gravação. Já é onde eu coloquei os roteiros, já estão prontos, né? Já Uhum. revisei e tudo mais. Ah, tá, já Estão tá em todos no gravação já. Isso. Que gravação é a coluna que ela deixa já pra você já executar, né? Você ir pra Uhum. gravação. Se você quiser abrir o último lá, que foi o último que eu tava mexendo, Não faz sentido contratar. o seu serviço. O que eu pensei nesse vídeo aí? Eu peguei uma referência desse perfil Eureka, onde é um terapeuta, e ele posta trechos de conversas que ele teve com seus pacientes. Então, e claro que sempre conversas que são meio universais, né? Que são problemas que todos nós temos, que, ou que alguém já passou, ou alguma coisa assim que você passou no momento da sua vida. E aí ele vai e traz isso. E o formato de vídeo dele é sempre com uma música clássica e ele fazendo alguma coisa. Ou ele lendo, ou ele mexendo em alguma coisa. E isso gera o entretenimento que você fica assistindo, ele mexendo nas coisas, né? Tocando a música clássica, que te acalma. E ele vai colocando as legendas do que aconteceu com esse paciente, sabe? E ele vai contando toda a história. E aí você vai gerando aquela identificação inicial, aí passa pelo problema e no final ele vai e passa a solução de psicólogo, Sim. entende? É. Inclusive, identificação é um dos pontos que ela cita, né? Isso. E aí o que eu pensei, né? Isso me deu uma inspiração para contar uma história relacionado a uma pessoa que falou não faz sentido contratar o seu serviço. Tá, mas isso aqui seria escrito? Na verdade, seria as legendas, né, que iriam estar passando na tela enquanto eu estou fazendo alguma atividade, tocando Ah, uma música clássica. Porém, o texto ainda está grande. E aí eu é isso que eu preciso ia dar uma falar. enxugada nele Porque, assim, de para ele antemão, caber em um vídeo de 1 minuto. e o ideal, cara, é até 1 minuto mesmo, né? Pra poder aproveitar pro TikTok, pro Shorts. Justamente. Porém, a chance de um vídeo de 30 segundos viralizar é maior do que de 1 minuto. Mais do que um de 1 minuto. Concordo. Mas mais que 1 minuto já é muita coisa. O que eu costumo falar, né? Inclusive até para meus clientes. Eu falo, às vezes, mano. Só que não vai encaixar no formato da HANA, tá? E já falando a minha opinião em relação a esse modelo da HANA, eu, sinceramente, eu não curti muito, sabe? Porque você fica muito engessado. Muito engessado, é só um formato. Que é É, aquele você falando frases sim. com ângulos diferentes. Isso. E isso gera muito trabalho, gera Geralmente ela muito grava tempo. com pausas, né? Ela Isso, faz uma gravação que ela leu o texto, corta, lê o texto, corta. Mas a verdade, irmão, é tipo assim, eu acho também eu tenho um pouco de dificuldade de me adaptar, de ficar seguindo modelo, sabe? Seguindo modelo. é dois. Eu gostei muito mais da metodologia do Oney, porque o Oney, ele te ensina uma estrutura. A Hannah, ela engessa, sabe? Ela engessa um formato que quando você vê outras pessoas fazendo, dá pra sacar Que é que tem influência dela, que influência foi, ou dela. foi criado por ela. Tem algumas Isso. pessoas que ela criava conteúdo, sabe? Aham. Que eu acho que aquilo ali já é o formato dela, sabe? Então, tipo assim, eu sinceramente, eu acho chato esse conteúdo de storytelling, assim, para que é chato. Segundo, engessa muito. Vem umas ideias, aí você fica tentando pôr em storytelling, sabe? Que às vezes não precisava disso. Às Às vezes não vezes, se você precisava. colocar de uma maneira mais simplificada, o seu público já Exatamente. vai pegar a mensagem, a moral da história e tudo mais. E ainda tem a questão que você falou do trabalho, né? Mas igual, eu falei isso porque, num contexto que eu ia falar, às vezes tem tipo de conteúdos que você fala assim, ficou muito grande. E uma coisa que eu me especializei agora, recentemente, foi em criar conteúdo curto. Porque eu assim, para criar conteúdo longo, de boa. Tranquilo. Tanto é que, na verdade, eu tenho dificuldade de criar, Criar o de curto. criar o curto, porque meus conteúdos longos, se eu ficar 3, 4 horas falando de um tema, eu fico. Então, meus vídeos tudo é grande no YouTube, né, inclusive. Mas o conteúdo curto eu tinha muita dificuldade, porque assim, você tem que pensar tanto da parte de criação de conteúdo,
também na parte de copy. Você tem que começar a pensar em como passar a mesma mensagem de uma forma mais simplificada, né? Mais objetiva. Mas em conteúdo, você tem uma artimanha que às vezes você faz uma chamada, chama atenção no conteúdo, e você deixa a parte aprofundada na descrição. Tipo, leia a descrição para mais detalhes. Deixei mais detalhes na descrição. Porque daí você consegue conseguir equilibrar para você entregar um conteúdo de qualidade e ao mesmo tempo não ultrapassar o tempo que você tem na plataforma. Exemplo, 5 motivos para você começar a organizar suas finanças. Estou fazendo um conteúdo banal de ChatGPT. Aí você vai lá e faz 5 motivos, certo? Certo. Motivo 1, tal. Aí não vai dar para você explicar cada motivo. Aí o que você faz? Deixei mais detalhes na descrição. Aí na descrição você explica cada pilar que você falou. Sacou a ideia? Então é uma forma que você tem também de dar uma burlada nesse tempo aí. Porque hoje a gente tem que, né, meio que manipular o tempo específico, saca? Então o conteúdo ele pode ser uma chamada para descrição também. Mas esse tipo de conteúdo aí, só fazendo um adendo, é que esse tipo de conteúdo aí, tipo, 5 dicas, sei lá o quê, esse trem já tá tão maçante que ninguém vê mais, né? Eu acho que isso aí é um achismo ou falinha de vendedor de curso, que quer te vender a metodologia dele, entendeu? Só que você não se diferencia se você fizer isso. Quantas pessoas faz isso? Eu vejo A muitas. maioria não faz, irmão. A maioria não faz nem isso, entendeu? Concordo que a maioria nem faz isso, Então, mas não, eu tô dando só uma ideia aqui, né? Eu falei o conteúdo de ChatGPT, inclusive. Sim. Mas eu acho que isso aí é achismo. É igual, por exemplo, o próprio Oney falou. Oney. Corte não funciona mais. Tô batendo 100 mil seguidores agora com um cliente nosso que só faz corte. Sim. Então, assim, a gente tomar muito cuidado com essas verdades que as pessoas falam e que às vezes é pra vender o método dele, você entende? Concordo. Ou é só conversa fiada, só achismo. Eu acho que tudo tem que testar. Sabe? Então, mas geralmente é pra vender o método. O cara vai falar assim: corte funciona, não precisa fazer o meu curso. Sabe? Então, o Ney falou isso, o Ney Araújo e tal. Curto o conteúdo dele, eu acho massa, o curso dele foi legal assistir, curto a forma dele. Mas ele fala: corte não funciona mais. Corte não funciona mais, vírgula. Assim como você pode fazer um monte de formato criativo, não sei o quê, método da Hanna, método Oney e tal, pode ser que não dê certo, entende? Justamente. Por exemplo, com essa cliente minha, a gente fez conteúdo gravado, roteirizado, não funcionou. O que funciona para ela é o corte. E aí? Agora, tem um jeito certo de fazer o corte? Tem. Não é qualquer corte, não é de qualquer forma. Não é aleatório ir lá no vídeo e... Você tem que saber fazer o corte, tem que saber pegar, você tem que entender o que... Igual hoje eu sei o que a audiência dela curte. Eu falo, esse aqui vai dar ruim, esse aqui vai dar bom. Eu sei os cortes que vai dar bom. Geralmente eu acerto. Tem uns que ninguém espera, sim. Tem uns que acha que vai dar bom e dar ruim, tem. Mas hoje, por exemplo, essa semana passada, eu tô fazendo os cortes dela, porque eu tô dando uma refinada, né? Antes não era eu que tava fazendo, não. Agora eu tô fazendo. Aí de 4 cortes, de 5 cortes, 4 eu acertei. Porque pra mim eu acerto quando ele passa de 10 mil. 10 mil views. Pra mim foi bom, entendeu? Tipo assim, 10 mil views ali num dia, 2 dias, pra mim foi bom. A minha métrica é essa. Marco, mas 10 mil views é pouco. É pouco, mano. Só que você tá achando que você vai ser um influencer, entendeu? Mas ela tá batendo 100 mil seguidor. Agora ela tem corte de 1 milhão, de 2 milhões quase, de views. Só que você tem que entender, irmão, que você não é influencer. Pra você ter o nível de que tem lá a cela lá, tem cortes de... Tem cortes não, né? Tem vídeos de 2, 3 milhões. Aí você tem que ser influencer, você tem que trazer entretenimento. Porque se você é profissional, dificilmente você vai conseguir esses alcances inimagináveis. Mas mesmo assim, eu tô falando de 100 mil seguidores no Instagram. Que quantas pessoas você conhece no seu ciclo social que tem 100 mil seguidores? Pouquíssimas. Entende? Mas a pessoa também tem que estar dentro da realidade, né? Então, eu acho muito assim, tem que tomar cuidado com achismo, tem que tomar cuidado com conversinha fiada de vendedor de curso. Não que é uma crítica ao Ney, né? E eu concordo com ele, assim, que talvez assim, tá batido às vezes, pode ser que esteja batido, entendeu? A gente tem estúdio de podcast aqui, tem cliente nosso que só faz podcast, faz corte e viraliza mais do que os vídeos, sabe? Tanto que
esse mês mesmo eu encontrei diversos perfis aí que são bem genéricos, assim, quando você pega compara aqui com a metodologia da Hannah, com a do Ronei e tudo mais, e são perfis de nutricionistas que têm mais de 1 milhão de seguidores e que nem faz vídeos tão elaborados. Ah, O e cara pega um vídeo onde o ele Guto? gravou. É, o Guto Guto. Galamba? Ah, o Guto já vai pra outra linha, né? Porque aí ele já vai pro tema polêmico e tudo mais, É, né? mas o conteúdo dele não tem nada de elaborado. Não. É ele fazendo live, fazendo caixinha de pergunta, Só. postando isso aí só. E sendo polêmico. É isso. Exatamente. Agora, por exemplo, esses nutricionistas, né? Tem mais de 1 milhão de seguidores. Encontrei até um cara também que faz uns vídeos completamente aleatórios na área de nicho de finanças também, que tem mais de 1 milhão. E aí os vídeos deles são basicamente aqueles de supermercado falando o que que presta, o que que não presta, o que que é bom pra dieta, o que que não é, o que que é bom pro emagrecimento, ganho de massa, ahn, problema e solução. Sabe aquele vídeo bem tradicional de problema e solução? Que a pessoa divide a Mas esse aí tela, funciona demais, velho. funciona. Aquele também, a pessoa te perguntando, fazendo perguntas pra você e você Ah. respondendo de forma Sabe o que que é mais... o problema, mano? O problema não é as diquinhas, sabe? E eu não tô falando que eu sou a favor das diquinhas, não, tá? O problema é o conteúdo genérico, mano. É, É tipo é o assim, conteúdo genérico. 5 dicas pra você ter uma vida saudável. Coma bem, se alimente melhor, sabe? Faça exercício físico, durma melhor. Então, é o tipo de conteúdo que no final não tem uma recompensa. É. No caso desses nutricionistas aí, eu percebi que todos têm. Porque, por exemplo, teve um que o cara falou assim, olha, uma opção a você não consumir o azeite, que tá caro pra caramba, ele falou, consome óleo de soja mesmo. Foi contra o senso comum, velho. Sim. Isso aí, rapaz, o que gerou de comentário, de gente falando assim, ah, mas você tá recomendando óleo de soja é ruim, que não sei o É igual quê, teve um é cara que. cancerígeno, o doutor Lai Ribeiro falou que é cancerígeno, sabe? É. Aí o cara foi, pegou e falou assim, ó, então confronta esse artigo científico aqui e mandou o link. Confronta aí então, aí. É. Se você tá falando que o artigo tá errado, aí vai lá, vai pro estudo Mas o, científico. o ponto hoje é que você precisa gerar emoção e principalmente reação. Isso. Se você não conseguir. Eu acho que é muito mais importante hoje o contexto do corte, não, do conteúdo que está inserido nele, do que propriamente dito o formato, sabe? Depende. É 5 dicas, mas que jeito que você vai entregar esses 5 dicas? O que que Isso, é. representa no Que final, forma, sabe? eu Então, vejo que é mais isso. é, É a forma que você vai o entregar essas problema é dicas, que é o entendeu? conteúdo genérico, sabe? É genérico. Esse conteúdo de chat GPT sai fora, assim. Realmente. Mas funciona? Funciona, mano. É. Eu acho que o Teve que mais um. funciona é a consistência, sabe? É. Aquele formato que é bem tradicional, que eu tô vendo um perfil bombar muito, cara. O cara começou com isso agora. Ele é bodybuilder, né? E aí ele tá malhando. E aí ele faz um personagem de alguém que não sabe nada de academia, nutrição. Aí o cara chega e fala assim: quantos dias eu tenho que malhar por semana? Aí ele vai explicando. Ah, se você está iniciando agora, você tem que malhar 3. Se você já é moderado, você pode malhar 5. Você pode malhar tanto. Aí ele, ah, mas eu não aplico os venenos, eu tenho que descansar ao mesmo tanto, É, sabe? Aí ele vai dando essas coisas e aí um conversando com o outro, só que ele fala mais com embasamento científico, sabe? E de uma forma mais dinâmica. E, cara, esse aí tá bombando, bombando. É um entendi. formato completamente simples, é só pergunta e resposta e bombando. Mas pegando aqui o seu roteiro, então, por exemplo, você começa o roteiro aqui, ó. Ele, né? No caso, a pessoa que você definiu lá. Não faz sentido contratar o seu serviço. Eu posso fazer isso sozinho. Aqui já tem um grande erro. Hum. Não tem identificação. Você acredita que não? Não. Não faz sentido contratar o seu serviço. Lembra da especificidade? As pessoas não entendem especificidade. É uma das coisas mais difíceis de entrar na cabeça de uma pessoa na hora de escrever um texto, um roteiro. Porque as pessoas não entendem o que é ser específico, saca? Aí às vezes elas acham que especificidade é uma repetição. Na análise que eu fiz da copy da Hannah aqui, eu falei muito disso. Não faz sentido contratar o serviço. Vamos lá. Serviço de quê? De quem? Da onde? Por quê? Mas é justamente isso. Não, mas aí que tá. Identificação, ela tem que ser automática. Você entendeu?
A sua ideia aqui é gerar curiosidade, né? Você acha que vai gerar curiosidade. Não vai. Porque o cérebro, a pessoa tá vendo 300 conteúdos, certo? Não faz sentido contratar o serviço. Na hora que vem a dúvida, vem o pensamento, automaticamente a pessoa já mudou de vídeo. Entende? A identificação tem que ser imediata. Uhum. Se na identificação, a pessoa gera uma objeção, uma dúvida, um questionamento, matou a conexão. Entende? Porque automaticamente aquilo não me interessa. E tem um outro lado aqui também. Você se contradizeu. Você falou assim: estou muito preocupado se o conteúdo faz sentido para mim ou não, certo? Se o conteúdo é voltado para a sua área de consultor de finanças, a sua identidade, você tem que deixar isso explícito o tempo inteiro. Então aqui, a melhor forma, na minha visão, a melhor forma é testar. Mas a melhor forma, não faz sentido contratar o serviço. Em vez de você falar isso, não faz sentido contratar um consultor financeiro. Dá ser bem específico mesmo. Exatamente. Pra não ficar com a ideia de gerar curiosidade. A curiosidade vai vir, aí já Por vem... que não faz sentido contratar um consultor? Ponto. Tá vendo? E aí vai atrair muito mais pessoas que conhecem ou têm interesse nesse assunto de finanças. Agora, se eu trago não faz sentido contratar o seu serviço, é algo muito... Serviço de quem? Porque você tem que entender que as pessoas não te conhecem. Quem é seu seguidor vai entender. Mas quem não é? Você tá fazendo para quem é seu seguidor? No caso do Reels, ele é feito não para quem é seu seguidor. Ele é feito para atrair seguidores, certo? Uhum. O Stories, beleza. Entende? Então você tem que focar também em trazer o público que vai se conectar com você. Então, quando você traz, não faz sentido contratar um consultor financeiro. Uhum. Entendeu? Que aqui, por exemplo, tem várias variações que daí você fala assim, parece de quê? Mas você pode falar assim, 5 motivos para você não contratar um consultor financeiro. É um conteúdo que ele mexe com as emoções porque você é consultor financeiro e você tá falando 5 motivos para não contratar. Aí você inventa lá 5 motivos, no final você faz o plot twist, sacou? Então, aí dentro aqui, por exemplo, aqui já é uma bigardia, né? Não faz sentido contratar um consultor financeiro, é uma bigardia. Então você pode explorar essa bigardia de várias formas. Mas aí você traz para a identidade. E aí quem entende o que é consultor financeiro, quem está procurando aquele tema, quem está analisando, vai se conectar com você. Logo você vai ter um público mais qualificado, com maior tendência de comprar o seu produto. Principalmente você, que o seu interesse principal é conversão, certo? Uhum. Então você sempre tem que especificar voltado para sua área. Aí você tem que encontrar palavras que automaticamente gerem identificação. Finanças, dinheiro, consultor financeiro, entendeu? Então sempre você tem que buscar essas palavras que geram essa identificação. Isso é especificidade. Aí eu estou sendo específico. Não faz sentido contratar um consultor financeiro. Isso é especificidade. Quando eu falo não faz sentido contratar o seu serviço, não tem especificidade. Se a sua fala gera uma pergunta ou uma dúvida, ela não é específica. E aí o caso que você não vai ser específico é o caso onde você vai definir o conceito. Lembra que lá na copy, por exemplo, do seu produto, a gente colocou ter uma vida, né? A sua promessa lá, a gente fala ter mais equilíbrio, paz, equilíbrio, independência financeira. Isso. E mesmo assim a gente define o que é paz, equilíbrio. Define porque, dependendo, a pessoa pode achar um pouco amplo, né? Exatamente. Então, por exemplo, o que é paz? O que é equilíbrio? Exatamente. Entendeu? Mas mesmo assim, você já percebeu quando eu vou construir uma cópia, eu sempre busco pegar as palavras mais simples possíveis. A ideia é essa. Porque você tem que ter o arquétipo de palavras que todo mundo entende. Você começa a pôr palavras que o seu público não entende, aí ele não vai gerar conexão. Porque se o cérebro gerou dúvida, naturalmente o cérebro tende a ir para um lado de conservar energia. Então, se ele não conseguiu se conectar rapidamente, ele vai pular o seu vídeo, saca? Ou você vai atrair um público genérico também, às vezes. Que aí faz menos sentido ainda. Faz menos sentido ainda que você gera menos valor e ainda converte menos. Aí aqui você começou uma história. Aí aqui, por exemplo, dentro do método da Hannah, você pode fazer isso aqui. E aí você pode buscar a primeira cena, uma cena criativa, né?
Então, como que a gente poderia gerar um contraste, que ela fala muito, você não faz sentido contratar um consultor financeiro com contraste, né? Uma imagem que traria um contraste, sabe? Em relação a isso. Pra mim, eu pensei contraste seria eu tendo a minha rotina no dia a dia, só que não uma rotina tradicional. Então, por exemplo, seria eu passando meu uniforme. Não, eu falei só da primeira cena. Aham. Só a primeira cena. Só que esse conteúdo, se a gente fizesse assim, já não seria o formato da Hannah, entendeu? É. Porque o formato dela é falado, né? É contando a história. Aí aqui teria que ser você falando. Que aí No vem o formato texto. dela é só falando. Só falando. Aí seria, eu teria que colocar. Porque é storytelling. Storytelling tem que falar, né? É. Entendeu? Aí eu teria que colocar, então, diversas cenas com diversos ângulos, eu contando essa história. Seria contando a história. Pegando o formato dela, pelo que eu entendi. Talvez eu também me equivoquei, né? Aham. Mas entendendo o formato dela, eu não me lembro dela falar assim, desse estilo aqui. Por isso que eu falo assim, é muito confuso, né? Porque eu acho que você tem que ter uma boa ideia e um jeito que você entrega aquela ideia de uma forma diferente chama atenção, sabe? É. Pra minha cabeça é essa. Porque assim, eu entendo que chamar a atenção não é só você colocar ângulos e colocar não sei o Não, quê com e certeza essas não. coisas. Porque não é só isso que prende a pessoa. Não. Às vezes a música prende. A música, a cena, como eu As, falei, a cena a inicial. cena, o que que você tá fazendo, É. né? Eu não gosto de limitar, porque eu sou assim, conteúdo pra mim é uma coisa que vai vindo, sabe? E aí eu vou pondo e depois eu vou desenhando. Aí quando você põe num formato, você fica tentando encaixar e às vezes as coisas não encaixam, você fica puta, acaba que você não faz, entendeu? Mas enfim. E o que é Ah, pior, porque às vezes se não faz sentido pra você e você não acredita que aquilo vai dar certo, aí é ainda pior. é ainda pior, é. Mas aí vem, isto foi o que um rapaz, por volta dos seus 20 anos, me disse quando falei sobre minha profissão. Ao invés de discutir, aí aqui aqui tá legal, tipo, tá dentro do conteúdo dela, né? Ao invés de discutir, tentei entender seu ponto de vista. Você tem razão. Assim como eu, em qualquer profissão, é possível fazer sozinho. Você pode construir sua casa, pintá-la, abrir sua empresa e até se automedicar. Mas tudo isso tem seu preço. Pode ser que não fique como você gostaria e precise pagar alguém para consertar, ou talvez você gaste muito tempo. Como você executaria o meu trabalho sozinho? Como você começaria? Aqui já deu 30 segundos já, ou mais de vídeo. É. Então aqui tem uma, duas, três, quatro, cinco, Não, seis, acho que sete, nove, 20 linhas. 30 segundos eu acho que não. Dá, cara. Mas dá pra tirar e resumir isso aí, fazer algo mais enxuto, né? Não sei, mano. Tem muita coisa aqui. Aí aqui o final CTA seria: você já passou por alguma situação onde foi confrontado sobre a importância do seu trabalho? Conte o seu relato nos comentários. O que que você usaria como CTA aí nesse vídeo? O vídeo? Hum... Pegando a Big Não, Idea. mas eu não falei que foi ruim não, tá? Eu só li só. Você já passou por alguma situação onde foi confrontado sobre a importância do seu trabalho? Porque esse CTA tá mais relacionado a engajamento, né? Ele não é um CTA relacionado a me siga. Aí você tem que entender também uma coisa, tá? Quando você traz esse conteúdo, uma outra coisa que as pessoas se perdem também. Quando você traz esse conteúdo, você está trazendo. Porque se você está perguntando e você já foi confrontado, você está trazendo o seu público. Porque você quer que o seu público entenda o valor do seu serviço, ou você quer trazer outras pessoas que identificam com a ideia de ser confrontado no serviço. É, justamente. Entendeu? Então você Uhum. tem que saber. Ah, é ruim, Marco? Não, depende do que você quer no De final. que Por você isso você tem que quer. saber o final que você quer. Isso. Porque se você traz assim e você já foi confrontado, você saiu da ideia de vender, de E, mostrar por e de que é mostrar importante ter um valor consultor do meu financeiro. produto Ah, para trazer um público que tá a fim de desabafar sobre o serviço dele. exatamente, entendeu? E gerar identificação, tipo assim, um outro autônomo passa por isso também. Por Isso. exemplo, personal passa por isso também, né? Um nutricionista passa por isso também. Exatamente. Aí você tem que entender qual a linha que você vai. Porque daí, se você for, eu quero pessoa para entender o valor do meu produto, aí a sua CTA tem que ser diferente. E você, contrataria um consultor financeiro? Me conte aqui nos comentários. Uhum. E você, por que acha que é importante ter um consultor financeiro? Sacou a ideia? Aí você vai manter o sentido pro cliente, pra pessoa que você quer como cliente, né?
Agora, se você traz, aí você como defenderia? Aí você já tá trazendo o profissional liberal que se conecta com você. Você vê que é sutil, né? E aí sim, não vai dar tempo de ler tudo, sim, porque a gente vai ter que encerrar daqui a pouco. Mas você vê que são pequenos detalhes, né? Outra aqui que você fez, vamos lá, só pra gente ver. Ah, preste atenção. Se você está sem dinheiro, o motivo está em como você trata as outras áreas da sua vida. Aí, por exemplo, essa frase, ela já é muito óbvia. Pera aí. É Qual o que você segundo abriu? de baixo pra cima aí. O dinheiro não é uma doença, né? Ah, tá. Você falou, preste atenção. Se você está sem dinheiro, o motivo está em como você trata as outras áreas da sua vida. Essa frase, se você ler ela assim, ela é muito óbvia e genérica. Entendeu? Ela não traz algo. O que acontece? Esse aí já é mais uma ideia de criativo, entendeu? Ah, entendi. Mas mesmo assim, né? O criativo também tem que ter mais ou menos a mesma lógica de um conteúdo, né? Uhum. Porque assim, ó, é, o que acontece? As pessoas, geralmente eu vejo que as pessoas cometem muito esse erro também. Você gera a dúvida e já responde na mesma frase. Porque quando você fala, preste atenção, se você está sem dinheiro, o motivo está em como você trata as outras áreas da sua vida. Você já está respondendo a sua pergunta. Você entendeu? Aí, tipo Uhum. assim, tá, e aí, já me respondeu? Entende a ideia? Então você tem que trazer algo que não responda numa frase só. Entendeu? Eu não tive nenhuma ideia aqui agora, assim. Mas só pra você entender. A pergunta, ela tem que continuar. Eu vejo que as pessoas têm essa mania de já responder já. Eu sei que aqui você vai desenrolar, tem outras coisas. Só que quando a pessoa lê essa frase, ela se torna uma frase muito óbvia. E o óbvio não chama atenção. Não traz. Porque o que acontece? O que eu gosto de fazer, cara? E outra, às vezes eu escrevo e eu leio aquilo e falo, nossa, uma bosta isso aqui que eu escrevi. Porque eu acho que a gente tem sempre que interpretar o que a gente tá escrevendo, sabe? Você vai melhorando, mano. Tem copo que Sim. eu escrevo uma, duas, três, quatro, cinco vezes. Por isso que é bom você escrever num dia e revisar no outro. E é bom às vezes também ter outras pessoas pra olhar e tal. Mas, ó, eu gosto de sentir a emoção. Imagina que você tá passando um vídeo, aí o cara fala: preste atenção. Se você está sem dinheiro, o motivo está em como você trata as outras áreas da sua vida. Pô, já entregou tudo. Pra mim, eu não senti vontade de continuar vendo. Entendeu? Então, agora, como que a gente mostra essa mesma situação de uma forma que chama atenção e gera curiosidade? Aí você tem que pensar em que jeito que a gente vai. Entende? Seria. Aí daqui você continua. Como assim, né? O dinheiro é só um sintoma. A causa está em como você lida com as outras áreas da sua vida. Esse aqui já não tá na metodologia da Hannah, né? Uhum. Porque aqui teria que vir uma narrativa, né? Uma storytelling ali. Mas poderia ser, por exemplo. é, Você pode, por exemplo, criar uma história para chegar nessa resposta. Entendeu? Tipo, eu quero chegar aqui, por exemplo. Se você está sem dinheiro, o motivo está em como você trata as outras áreas da sua vida, pode ser a verdade universal. Agora, como que eu crio uma história que eu chego nessa verdade universal? Então, conta a história do João, que ele não conseguia emagrecer, e ele não tinha sucesso profissional, e aí no final eu linko tudo isso ao comportamento, que é igual, e por isso que ele não tem sucesso, entendeu? Na vida financeira. Então você pode ir para esse outro lado. Aí você quebra a obviedade. Nem sei se existe essa palavra, tô inventando aqui. Vamos ver outra aqui. Você trouxe. Esse aqui tem mais, Tá na descrição que você tá pondo nos roteiros? Roteiro. Um paciente e um terapeuta vestidos conforme os estereótipos da sua profissão. Aí você colocou a ideia, né? Eu dava qualquer coisa para parar de gastar. Já pen- Terapeuta, já pensou em economizar? Paciente, olha com cara de surpresa.
Esse Terapeuta. também não tem um Olha sério storytelling, para o paciente, não tem. entendeu? Esse é mais um vídeo, assim, Seria um um engajamento, assim. sketch, né? É sketch. Porque é muito óbvio, né? A pessoa ia parar de economizar, sabe? Ah, e outra coisa também, que é A importante pessoa ia falar, economizar. as pessoas acham que chamar atenção é só fala, né? Não, e esse vídeo ele não tem fala. Tipo Ele é assim, só. e às Ele é vezes só não é falar, entendeu? legendas. Tem um anúncio do Leandro Ladeira mesmo que eu gosto, que ele tá com a mesa cheia de coisa, de comida, aí ele tá lá e come. Hambúrguer, Isso. batata. Aí, por exemplo, Paçoquinha. na hora que você vê o cara com a mesa cheia de comida, já chamou atenção, mano. Aí você pensa, por que esse cara tá com a mesa cheia de comida? Aí ele começa, não sei o quê, batata, hambúrguer, né? E aí no Ainda vai final gerando desejo ainda. vai dizendo desejo. Então, é isso. Às vezes chamar atenção não é só a fala. Às vezes as pessoas acham que é só ter uma frase. E outra, já passou essa época aí. A época da frase chamativa, sabe? Hoje chamar atenção não é fala mais. Como eu falei, tem conteúdos que não tem nem fala, não tem nem título. Então é cena, é o que você tá mostrando ali, né? Às vezes até a música. Tem até alguns influencers aí que eles são. Eles têm, assim, cresceram e os vídeos dele não tem fala. É só ele dublando assim, pá, e aparecendo a legenda com a musiquinha no fundo. Exatamente. Tem outro. Esse aqui não tem, não, né? Viciado em investimento. Esse aqui, deixa eu ver. Esse aqui já tá numa versão de sketch. Botar uma versão de sketch. Então você não fez nenhum de storytelling, pô. Deixa eu verificar aqui se tem algum storytelling. É difícil fazer storytelling, mano. É difícil. Cara, não é que eu acho tão difícil assim. Cara, eu Mas é sei, assim, eu que. acho que É igual eu falei, leva tempo. leva tempo. Leva tempo. E assim. Às vezes você vai ver que não vai ter Cara, depende, porque olha tanto assim, resultado, sabe? Eu não vou vejo te que vai dar ter um tanto contexto aqui. resultado. Se você pega. Vou dar um exemplo. Hoje eu tava criando um lançamento, né? Da Olivia. A gente vai fazer um lançamento. E aí a gente chegou na parte do método dela lá, que a gente fala sobre as crenças. O lançamento dela é de emagrecimento. A gente fala sobre as crenças que impedem, né? Que atrapalham o processo de emagrecimento. E ela falou, ok, eu vou criar um conteúdo agora. Estilo Hannah. Ela falou que teve uma mentorada dela agora, que ela saiu de 110 quilos e foi pra 77. Perdeu 23 quilos, acho. Foi isso aí. 23 quilos eu não lembro quanto tempo exatamente. E quando ela começou, essa mentorada falou assim pra ela: eu vou fazer tudo que você pedir, porque eu sei que não vai dar certo. E aí a culpa não vai ser minha. Entendeu? Aí, isso a gente tava falando sobre essas crenças, e ela falou assim: não, tem muita gente que acredita que não consegue emagrecer. É impossível emagrecer. E eu fiquei viajando, falei, pior, né, mano? É meio assim, se você parar pra pensar, é meio ilógico a pessoa pensar isso, né? Mas muita gente pensa assim. Então, quando a gente estuda o nosso público, a gente ouve, principalmente você que é consultor, tá em contato com seus clientes, você começa a reparar o que eles te falam, como eles falam. E isso aí provavelmente vai gerar identificação com outras pessoas. Em Sim. vários sentidos. Não Então, vejo um app para isso. nossa, essa bichinha Você aqui terá tá que chata. baixar um. Eu não te chamei, não. Então, por exemplo, só essa conversa minha. Aí, se você tá atento, você capta essa conversa. Eu posso começar o conteúdo. Eu sei que eu não vou. Só que aí, lembra do nicho? Em vez de eu falar, eu sei que não vai dar certo, eu falo, eu sei que eu não vou conseguir emagrecer. Por isso eu vou fazer exatamente o que você me pedir. Porque depois a culpa não será minha. Então eu mudei um pouco o texto. Então esse pode ser o começo do meu vídeo, certo? Chamei atenção? Chamei. Uai, parada dessa aí. Estranho, né? Aí eu venho e conto a história. Essa foi a frase que uma das minhas mentoradas me falou quando a gente começou o processo de emagrecimento. E a verdade é que quando ela começou o processo e seguiu o passo a passo, ela conseguiu emagrecer 23 quilos.
Ela pode até mostrar a foto. Isso daqui, pra vocês terem ideia, é ela antes do processo. Isso aqui é ela depois do processo. É uma história? É uma história. Uma história. Agora, aí eu posso vir com conteúdo, lembra que a Hannah fala? Uhum. Agora, parece algo muito óbvio, mas muitas pessoas acreditam que realmente não podem emagrecer. Isso acontece porque blá, 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 blá. Entendeu? Ela vai dar o contexto. Doutor. Agora, e você? Por acaso tem essa crença de que não pode também emagrecer? Eu te desafio a participar do meu evento gratuito, por exemplo. Aí você pode vir e meter o CTA que você quer. Inclusive, eu vou fazer esse anúncio aí. Sacou a ideia? Então, Saquei. aí, por exemplo, você pode pegar... O que são as verdades que os seus clientes já falaram pra você? Ah, eu nunca vou conseguir, eu não sei o quê, né? Você pega essas verdades. Igual, esse que você falou não é ruim. Você pode começar o conteúdo, por exemplo... Não faz sentido contratar um consultor financeiro. Porque o que ele faz, eu consigo fazer sozinho, por exemplo. Você pode falar isso. Aí você começa a história. Isso foi a frase que um amigo meu me falou quando eu tinha. Aí quanto mais você conseguir colocar elementos que faz as pessoas visualizar a história, melhor, sabe? Você tem que ler, pensar numa história que a pessoa consiga ver a imagem. Então, para fazer isso, você tem que enriquecer os detalhes. Exemplo. Eu não sei como é que foi a história, né? Mas pode contar assim. Essa foi a frase que um dos meus amigos disse no meu antigo emprego. Eu lembro um dia, já era às 18h30 da tarde, eu estava finalizando a última tarefa para poder ir embora para casa, sentado na minha mesa, no escritório. Foi quando alguém bateu na porta. E eu lembro até hoje que ele entrou, sentou na cadeira, virou para mim, apontou o dedo e disse: não vale a pena contratar um consultor financeiro. Porque o que ele faz eu faço tudo sozinho. E naquele momento eu me senti confrontado. Me veio uma emoção que eu não conseguia descrever. Pensei em ficar calado, pensei em dizer algo. Mas a verdade é que eu respondi ele com a seguinte frase: se você faz sozinho, por que continua pobre? Foi quando ele saiu da sala e nunca mais voltamos a conversar. E você? Acredita que não vale a pena contratar um consultor financeiro? Ou isto pode mudar a sua vida? Deixa aqui nos comentários, por exemplo, entendeu? Ou você quer pôr mais contexto, você pode falar assim: contratar, aí você pode dar tipo lição de moral. Contratar um consultor financeiro não é sobre fazer o que você sabe fazer. É sobre ter alguém para te orientar a fazer da melhor forma e te acompanhar durante o processo. Você não precisa de um consultor financeiro. Mas se você quiser crescer financeiramente rápido, um consultor pode fazer total diferença na sua vida. Quer conhecer sobre o meu programa? Clica aqui abaixo, que eu criei uma aula gratuita para você assistir e entender um pouco mais como funciona. Entendeu a ideia? Aí você vai conduzindo pro final e tal. Então tudo dá para ser uma história. Depende da onde que você trouxe aquela ideia. Você trouxe uma ideia, você tem uma visão, dá para ser uma história. Agora, é o que eu falo assim, a minha percepção é só, tudo tem que ser uma história, mas já começa a me... Porque às vezes eu tenho uma ideia e falo, eu quero usar essa ideia, sabe? É meu jeito. Não significa que não funciona e tal. Eu acho que dá pra fazer com storytelling, fica legal também. Igual, né? 2 que eu fiz aqui que eu acho que fica legal. Mas depende. Eu acho que pra mim, se for forçado demais, sabe? Acho que tem que fluir também, né? Essa é a minha percepção. Bom, a gente vai ter que encerrar. Já deu aí mais de 1 hora também, né, Rony? 40 segundos pra 1 hora. Vamos ter que encerrar. A gente vai ter uma gravação aqui no estúdio agora também. E a gente deu uma passada aqui por cima dos roteiros. A gente relembrou algumas coisas, né? Trouxe algumas dicas importantes. Mas a gente vai sentar, a gente vai rever os roteiros aqui, a gente vai criar alguns e a gente parte para a parte de gravação. Não sei se eu vou fazer outro episódio falando dos roteiros, acredito que não. Acho que eu vou criar uns aqui também com meu irmão.
manda pra gente, valida, a gente já vai pra gravação já e vocês vão acompanhar um pouco mais na gravação aí, pra ter ideia daí como que grava, como que faz e tudo. E vamos ver o que que vai virando, né? Se a gente vai conseguir também aplicar, que eu acho que parte de testar a metodologia também é saber se a gente vai conseguir aplicar, se é viável pra nós ou Justamente. não, né? Porque pode ser que a gente fale assim, cara, até pra mim se tornou inviável, pra mim. Porque o Eu que eu achei muito vejo é que complexo. gasta muito tempo. É muito complexo, leva muito Muito tempo, complexo. cara. Porque às vezes você pode fazer um vídeo tão fácil, tão mais simplificado e que pode às vezes gerar muito mais resultado. Cara, assim, atualmente eu estou fazendo corte, né? Então, assim, por quê? Cara, eu não tenho tempo. A minha audiência, assim, meu Instagram começou do zero. O Instagram ainda me sabota. Qualquer tipo de conteúdo que eu faço, ele vai entrega pouco, sabe? Então, eu acho que gastar muito tempo pra produzir. Eu não tenho produto pra vender, não tenho nada vendendo. Então, assim, não consigo sustentar uma rede de algo que não gera lucro, sabe? E tem outras prioridades que são mais importantes, assim, na minha visão, sabe? Agora, eu vejo que eu tenho feito corte e eu acho assim, que se você não conseguir manter a consistência também, não adianta, sabe? É. Então, vai chegar um momento que eu vou fazer outras coisas, outro tipo de conteúdo. Tenho aplicado com os meus clientes, né, meus parceiros e tal, mas pra mim é muito essa percepção, assim. Eu tenho feito cortes porque eu gravo um conteúdo longo e aproveito ali, e até eu conseguir ter consistência suficiente também pro Instagram me enxergar ali no meu algoritmo e começar a entregar, sabe? Então, acho que isso também é importante, assim. Então, pra mim, essa metodologia não se tornou viável para este momento, sabe? Não que não seja um dia, não que eu não tenha aprendido nada, eu acho que tem coisas legais, teve coisas que eu relembrei. Assim, não teve muita novidade pra mim, né? Dentro do estudo que eu faço e tudo. Teve elementos legais, interessantes, outros que eu relembrei, coisas que às vezes, né, vai fortalecendo também uma percepção sua, assim, ou vai trazendo novas percepções, novas diretrizes, né? Da mesma coisa ali, eu acho, sabe? Mas eu achei bom porque me ajudou a relembrar algumas coisas, assim, somente na parte de identidade, de narrativa, de copy. Me ajudou a fortalecer mais essa visão, me ajudou a relembrar algumas coisas. E teve. Eu não me lembro nada específico assim, não, isso aqui realmente. Putz, né? Foi muito diferente, assim, do que eu tô acostumado, né? Mas é porque eu estudo muito, né? E já tem tempo que eu tenho estudado tanta parte de copy, narrativa, storytelling e tal. E eu curto demais storytelling, saca? Só que eu acho que o storytelling ele tem que ser de uma forma que é não percebida. Um storytelling que é muito óbvio, que parece que é manipulado, sabe? Que parece que você tá querendo contar uma história pra persuadir a pessoa. É. Eu gosto do storytelling que ele é natural, assim, que a pessoa nem percebe que tá dentro de uma história. Quando ela vê, o filme acabou, sabe? Que é isso, né? O filme que você percebe que você tá assistindo um filme é chato. O filme bom é aquele que você fica 3 horas no cinema, Imerso. tipo Oppenheimer. Open, né? Aquele filme é fantástico, né, cara? Não assisti ainda, não. Porque, nossa senhora, o filme é um assunto chato, bomba nuclear, assunto chato, científico, tudo que É. é chato tá naquele filme, certo? E o filme é louco, mano, é 3 horas, filho. Você fica assim, você não vê o filme, mano. Você chega no final, você, caralho, mano. E o filme é chato, assim, era pra ser chato, É um sabe? tema chato, né? É um tema chato. Então, e explodiu, cara, o filme é sensacional. Nossa, depois você tem que assistir, filho. Tem que assistir. E aí você passa 3 horas, fala, mano, passou 3 horas, velho. Então, pra mim, uma história, a história boa é que você não percebe que é uma história. Se você perceber, fica chata. Não é história, é chato. Né? Então é isso, pessoal. Obrigado aí por mais um episódio. Agradecer meu irmão aqui por fazer parte, tá? E lembrando que é isso também, né? Tô aqui falando assim, dos conteúdos, né? Mas depois a gente vai rever e tudo É. aqui. Mas é normal, assim, eu acho que essa parte de construir, é normal a gente até minhas próprias copies, né? Você vai construindo, é normal a gente às vezes cair nessas pequenas, sabe, Armadilhas armadilhazinhas e. ali de construção. Mas eu acho que o principal é você ter ideia, assim, trazer ideia e aí você vai moldando Sim. ela, remoldando ela ali até É. ela ficar boa, sabe? Até porque tem gente que tem muita dificuldade pra construir as ideias, né? Pra ter as ideias. Isso E, também cara, isso pra mim, a questão de ideia não é uma dificuldade. é, A questão é você colocar dentro de um método, seguir aquilo ali e ver se vai dar resultado ou não, né? total. Mas tem coisas boas aqui. Depois a gente vai trabalhar melhor aqui e também tudo é teste, saca? Eu não É, sou dono da verdade, eu acho que tudo tem que ser tem que testado validar, e validar, cara. Não dá pra falar e tal. Mas é isso. justamente. Valeu, obrigado. Obrigadão, Até gente. mais.